Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist Chacetadas aí, o xadrez cacetadas, com partidas aí com escorregões de grandes mestres. Os grandes mestres também erram e às vezes erram feio. Nessa partida de hoje a gente tem o Alexander Morozevich contra o Temur Radjabov. O Temur Radjabov que acabou de declinar aí, saiu do torneio de candidato de 2020 por conta de temores aí em relação ao vírus, o coronavírus, que hoje em dia o termo é Covid-19, né? Então parece que a cerveja Corona estava sofrendo muito, a queda de vendas, é sério isso, a marca de cerveja Corona teve uma forte queda nas vendas depois que se noticiou aí a queda do coronavírus. Mas não é disso que esse vídeo se trata. A gente quer ver partida de xadrez, não vai falar sobre cerveja. E vamos dar uma olhada nessa partida então. O Alexander Morozevich abre a partida com E4, peão do rei. Temos C5 aqui pelo Temur Radjabov, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. Então o Morozevich escolhe essa linha a variante aí Nesmedinov Rossolimo da defesa siciliana. E6 jogada aqui pelo Radjabov, C3, D5 e dama em E2. Eu jogo muito esse lance contra a defesa francesa, né? E4, E6, D4, D5, dama E2. É a variante Chigorin da defesa francesa, né? E aqui dama E2 com uma ideia parecida, pero no mucho. Aqui a partida segue com cavalo em F6 e agora cavalo em E5, aproveitando aqui o tema do cavalo cravado em C6. Dama C7 foi jogado, trazendo mais uma proteção ao cavalo e contra-atacando o equino aqui em E5 e por D5. Olha só, a dama agora está protegendo o cavalo. Temos cavalo por D5, bispo por C6, aqui as pretas têm que recapturar de peão se não quiserem perder a dama, B por C6 e agora D3. Então veja que com isso o Morozevich conseguiu, é verdade, danificar a estrutura de peões das negras ao preço de um dos bispos e também um peão atrasado aqui em D3 que vai se tornar alvo aí na partida. A partida segue com bispo D6, colocando pressão no cavalo, cavalo C4 e roque. Então aqui o Morozevich pelo menos alivia a questão aí do par de bispos com cavalo por D6, dama por D6 e agora a gente tem aí um bispo para cada um, cores opostas, um cavalo para cada um. O jogo segue cavalo em A3, não é a casa de costume para o desenvolvimento do cavalo, mas aqui está tudo certo, pois não há peões nem na coluna B e nem na coluna D, peões negros. Isso significa que esse cavalo aí poderá vir para a casa C4 sem nenhum problema. Bispo em A6, roque, torre de A em D8 e agora sim, cavalo aqui em C4 atacando a dama. E aqui o Morozevich não se incomoda com a possibilidade do Radjabov capturar o cavalo, ele também ficaria com peões dobrados, o bispo contra cavalo, posição aberta, estaria tudo certo. Dá para jogar tranquilamente essa posição com as brancas. Cavalo em F4, aqui o Radjabov vai para uma continuação diferente, está atacando a dama, bispo por F4, dama por F4 e agora torre de F aqui em D1. Trazendo uma proteção para o peão atrasado aqui de D3. Torre D5, o Radjabov vai querer intensificar a pressão em D3 ou até, por que não, escorregar para um possível ataque aqui na ala do rei. A partida seguiu com o cavalo em A5, então aqui o Morozevich já tem duas defesas aqui em D3 e o cavalo agora está atacando o peão aqui de C6. A partida seguiu com dama C7, protegendo o peão e contra-atacando e agora cavalo vem para B3, atacando esse peão de C5. Torre em E5 atacando a dama vem para F3 e agora torre em F5, mais uma vez atacando a dama vem para E3 e aqui o Radjabov prefere jogar, poderia, né, jogar a torre E5, ficar incomodando, mas ele prefere jogar aqui com dama B6, protegendo aqui o peão de C5. A partida segue com C4, mais uma decisão importante aqui do Morozevich, uma decisão corajosa, ele deixa esse peão de D3 atrasado por um bom tempo, no entanto ele está apostando em preparar para em algum momento poder jogar o lance D4. Né? Aqui a partida segue com o bispo C8, o bispo não tinha uma visão muito agradável com esses peões aí na frente, foi procurar novos horizontes lá em C8. Torre D2, H6, H3, aqueles lances profiláticos,
A5 e partindo para uma expansão aí na ala da dama e finalmente o Morozevich consegue jogar aí o lance D4. C por D4, cavalo por D4, a torre está atacada, a torre vai para G5 e torre aqui em E1, dobrando na coluna E. Você pode estar pensando, puxa, aqui não dá para jogar o lance E5, abre um ataque descoberto, já ataca o cavalo e tudo, mas o problema desse lance é que vem cavalo em F3 e não dá tempo das pretas quererem fazer alguma coisa aqui em H3. Existe uma possibilidade de troca de damas, então, por exemplo, depois da troca de damas, a torre está atacada, vai cair peão e as pretas não vão ganhar nada com isso. Por isso a partida seguiu simplesmente com torre G6, agora cavalo em F3, propondo a troca de damas, dama por E3, torre por E3 e F6, olha só, restringindo aqui os pulos do cavalo. O cavalo vem para D4, está atacando 2 peões e agora a torre aqui em G5. Rafael, não dava para proteger aí um desses peões, não dava para jogar o lance C5, por exemplo, é que tá caindo aqui em E6, né? É um duplo, então aqui já nessa posição as brancas estão melhores, né? Torre G5 foi jogado o cavalo por C6, rei H7, torre D8 propondo a troca das torres, torre por D8, cavalo por D8 e agora torre em C5, pressionando o peão de C4. B3 protegendo E5, cavalo aqui em F7, será que esse cavalo tem volta? Torre C6, a torre não vai facilitar. Torre aqui em D3, então a torre estava tirando a casa de D6 do cavalo, torre D3, reforçando a casa de D6, bispo em F5 atacando a torre vem para D2, proteger aqui esse amiguinho, o peão de A2, bispo B1 atacando o peão e o cavalo vem finalmente para D6, o cavalo pouco a pouco vai voltando aí para o jogo. Não é muito interessante para as pretas capturarem aqui em A2, não foi o lance jogado, porque as brancas podem simplesmente jogar cavalo B7 ou até mesmo aceitar aí o bispo e depois de torre por D6, torre por A5 e as brancas vão ter 2 peões passados aí e conectados. Portanto, a partida seguiu com E4 aqui pelas negras e agora o cavalo vem para B5, F5, o cavalo vai para C3 atacando o bispo vem para D3 e F3, se aproveitando do fato de que o peão não pode capturar se não está caindo o bispo. Torre em E6 foi jogado F por E4 e aqui torre D1 para poder jogar a torre na coluna E. Rei G6 e agora mais uma manobra interessante de cavalo. Vejam como o Morozevich joga bem com o cavalo. Cavalo D5 ameaçando atacar todo mundo aqui em F4. A partida segue com rei em G5 não permitindo e agora rei em F2. Os reis participam da batalha. A4, torre aqui em D2, torre em E8, agora rei E3, o rei aí bem colocado, A por B3, torre B8 atacando o peão da coluna B. Cavalo C3 partindo aí para um contra-ataque e rei F5 protegendo o peão central. Aqui, torre por B3 também seria uma possibilidade, seguiria normalmente com cavalo por E4, bispo por E4, rei por E4 e a gente teria esse final vantajoso para as brancas. Mas a partida seguiu com rei F5, protegendo o peão central e agora cavalo em B5, bloqueando o ataque ao peão de B3. Rei E5, cavalo D4, mais uma manobra aí do cavalo do Morozevich, está de olho agora na casa de C6, torre B6 não permitindo, torre F2, G6 e agora torre aqui em A2. Rei F6, C5 avançando com o peão passado. Esse aqui é o problema da posição aqui para o Radjabov. A torre vai para B8, torre em A4, preparando o avanço do outro peão da coluna B. G5, B4, torre C8, C6 e de repente esses peões aí do Morozevich já estão avançando com grande velocidade. Rei em E5, torre em A5 cheque. Volta, rei D6 encostando no peão e agora a torre em C5, passando a torre por trás do peão. Rei em C7 tentando bloqueio, no entanto, mais uma manobra de cavalo do Morozevich, começando com cavalo em F5 e depois de torre B8, cavalo em E7 e depois de bispo em F1, cavalo D5 cheque. Uma manobra bacana que força o rei a largar o bloqueio de C7. O rei vai para D6 e agora o peão avança, C7, atacando a torre. A torre vem para C8, a triste torre bloqueando o peão passado e aqui G3, deixando aí, protegendo o peão que estava atacado. Bispo por H3 e o que jogar nessa posição? Claro, o Morozevich faz o lance B5, afinal de contas ele pode ficar com 2 peões passados e conectados, mas opa, o que aconteceu aqui? Nessa posição o Radjabov simplesmente captura a torre e nessa posição
O Brozovic abandona a partida no lance 64 depois de ter jogado de forma impecável na partida inteira. O Brozovic faz um escorregão que custa a partida. Ou seja, horas e horas aí de foco, né? Muito tempo, horas e horas não, desculpe, foi uma partida rápida, mas um longo tempo aí de foco, uma grande energia, né? Foi colocada aí na partida e foi tudo jogado por água abaixo aqui com esse blunder, esse erro grosseiro aqui do Brozovic. O lance B5, que faz todo sentido, a ideia é tentar avançar com os peões, mas descuidou aqui da torre, na pressa descuidou aqui da torre. Aqui um lance vencedor seria simplesmente rei D4, se não quiser cair nas complicações de rei por E4, né, que fica o rei mais exposto, em casa clara e tudo mais. Se quiser jogar seguro, simplesmente aqui rei D4 já é suficiente para garantir a vitória aqui para as brancas. São 2 peões passados, as pretas não conseguem se segurar nessa posição. Mas o lance B5 aqui foi um lance triste, que joga tudo por água abaixo. Aqui, depois de rei por C5, não adianta mais. Pode tentar jogar B6 aqui, o rei vem para C6, né? É claro que aqui o rei não pode capturar o cavalo, hein? Aqui, mesmo as brancas estando com torre e bispo a menos, lembrem-se, né? Eu já falo isso em vários dos vídeos. Peões passados e conectados na sétima são mortais. Aqui as brancas empatariam, tá? Com B7, torre por C7, B8 promovendo para a dama. E muito provavelmente aqui, enfim, as pretas se seguram, as brancas se seguram com um jogo bem preciso aí, deve acabar com chances iguais, deve acabar com empate, tá? Mas aqui, enfim, depois de B7, depois aqui nessa nossa continuação, né, nessa possível continuação aqui com B6, as negras não precisariam capturar o cavalo, aqui simplesmente rei C6 seria o lance que seguraria a vitória para as negras, né? Então não dava mais para o Brozovic tentar continuar essa partida. O Radjabov provavelmente faria aí o lance rei C6 e aí não dá mais, né? Aqui as brancas não tem realmente o que fazer. O rei vai capturar o peão, então qualquer lance aqui, vamos supor bispo, aqui é a vez das brancas, né? Vamos supor rei D4, por exemplo, as pretas simplesmente jogariam aqui provavelmente torre F8. As brancas não podem evoluir muito na posição, vamos jogar aqui rei em E3, qualquer coisa, bispo E6, né? E aí não tem jeito, esse cavalo vai cair, os peões vão todos cair aí um por um. Cavalo B4, rei pro C7 e outro peão vai cair, é questão de tempo, né? Então realmente não dava para continuar, não foi um sacrifício, né? Esse lance aqui não foi um sacrifício do Brozovic com ideia de passar os peões, realmente foi um blunder, um erro grosseiro aí que acabou custando a vitória. Depois de B6 viria rei C6, garantindo a vitória. É isso, pessoal. Vocês veem, né? Até mesmo em nível aí, partidas com nível em torneio entre super grandes mestres, aqui grandes mestres com mais de 2.700 de rating. A gente costuma usar o termo, né? As pessoas se acostumaram a dizer que quem tem mais de 2.700 de rating é um super grande mestre. Aqui entre dois super grande mestres da partida e por um escorregão, né? Uma partida muito bem jogada, muito precisa, mas um escorregão jogou tudo por água abaixo. Acontece até mesmo entre os melhores dos melhores. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!